Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui para falar do líder Flamengo, né? Nesse momento o Flamengo dormiu líder, acordou líder e pode permanecer líder com uma vitória ou empate do São Paulo, né? Vamos ver como é que ficaria aqui a tabela. Eu quero só dar um feliz Dia das Mães a todas as mães, rubro-negras ou não. Rubro-negras ou não, vocês merecem toda... cara, tudo de bom nesse dia, né? Dia das Mães, toda a alegria, toda a felicidade, toda a saúde do mundo, para vocês ficarem sempre com a gente, né? Estarem sempre presentes na nossa vida. A mãe cara, acho que é a coisa mais mágica que existe no universo e eu fico muito feliz de vir aqui no Dia das Mães desejar tudo de bom para vocês. Cara, mãe é a criatura mais perfeita, né, que foi criada no universo, que realmente a gente só tem sentimentos bons quando a gente fala daquela verdadeira mãe, né? Então, eu quero desejar, seja sua mãe botafoguense, tricolor, vascaína, né? Geralmente a mãe vai ser flamenguista aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, mas a gente tem, por exemplo, minha prima, a mãe dela é botafoguense, ela é flamenguista e a mãe é botafoguense, né? Então a gente sabe que isso acontece, mas toda mãe merece o nosso amor. Então, tudo de bom para vocês. Eu chego aqui para falar da nossa liderança, do que tem que acontecer. Então, eu estou olhando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Flamengo, nesse momento, 17 pontos. Só pode ser alcançado pelo Palmeiras, que enfrenta o São Paulo. Mas o saldo de gol do Palmeiras é 5, o Flamengo tem 13, o Flamengo tem 8 gols a mais que o Palmeiras. Então, um empate do Palmeiras contra o São Paulo não assusta o Flamengo. O Palmeiras mantém 5 gols de saldo. O Flamengo também tem mais vitória que o Palmeiras, se eles empatarem. O Flamengo tem uma vitória a mais que o Palmeiras, então não teria nem que partir pela questão de saldo. O Bragantino tem o mesmo número de... tá certo, jogos. O Palmeiras iria para o mesmo... Ficaria com o Flamengo com 5, Palmeiras com 5, Bragantino com 5 vitórias. Ok, é isso. Corrigindo aqui, 5 vitórias para cada um. O que o Flamengo tem a mais, então, é o saldo. O saldo, o Flamengo tem 8 a mais que o Palmeiras e tem 9 a mais que o Bragantino. Então o Flamengo, com relação a saldo, bem tranquilo, tudo graças àquelas 2 goleadas, contra o Corinthians e contra o Juventude, né? Então, Flamengo não pode ser alcançado por mais ninguém que não seja o Palmeiras. Então basta esse empate do São Paulo com o Palmeiras para a gente continuar feliz nessa rodada. Olha só, trazer aqui algumas situações importantes para vocês. A gente teve entrevistas pós-jogo, teve uma questão aí envolvendo o Arrascaeta, né, a declaração do José Boto. Eu vou escutar aqui junto com vocês essa entrevista do Boto, que a gente trouxe aqui no canal, a gente estava presente, a gente registrou, é nossa entrevista, inclusive, também, né, mas eu queria falar com vocês aqui rapidamente sobre a situação envolvendo o Agustin Rossi, porque ele falou sobre a questão do que aconteceu com ele na linha amarela. Ele falou o seguinte, olha só. Que te agrada o goleiro blindado da nação? Sim, goleiro blindado da nação. Eu também tenho amigos que mandaram para mim que tinham falado também que defende até a bala, tudo isso, mas são coisas da mídia, obviamente a gente brinca, mas graças a Deus a gente pode brincar com isso, mas coisa que pode acontecer e aconteceu, mas graças a Deus, como falei antes, estou aqui, estou bem e estou para ajudar sempre no lugar. Então ele falando com o nosso amigo, foi com o pessoal da Rádio Tupi, ou da Rádio Globo, foi com o Marcos Coelho, da Rádio Tupi, né? Ele respondendo o Marcos Coelho da Rádio Tupi, que os amigos mandaram para ele, defende até bala, né? E aí ele falou também sobre a questão, a gente vai ter aqui a zona mista para mostrar para vocês, e também vou colocar aqui as melhores perguntas da coletiva do Felipe Luiz, para quem não viu logo cedo, mas eu acho legal a gente trazer aqui também o que ele falou sobre a possível saída do Flamengo, olha. Não, no primeiro momento na verdade, são coisas que
pueden acontecer, mas cuando pasan de perto acho que fica mais difícil ainda pensar muitas coisas. Obviamente, eu não estou no meu país, estou aqui jogando no estrangeiro, no Brasil, sendo argentino, mas nesse sentido de a gente, com minha família, pensar em algum momento de sair. Em um momento a gente não falou nada, obviamente a gente todavía ainda está assimilando o que aconteceu, não tivemos possibilidade de falar isso, mas são coisas que pode passar aqui, na Argentina, em qualquer lado. Graças a Deus tenho a possibilidade de ter um carro blindado e posso falar que isso quizás salvou minha vida, né? Mas ter um carro blindado salvou a vida, é isso mesmo. E depois, por conta da renovação, com o clube temos, já falamos algumas vezes, já tive alguma conversa, mas é superficial. Estamos pensando, acho que vamos por um bom caminho. Deve renovar, hein? Decisões que o clube tem que tomar, mas estamos no bom caminho e acho que pode dar tudo certo se Deus quer. Vai dar certo, vai renovar. O Rossi, o Boto, a gente vai acompanhar aqui a entrevista que a gente gravou com o José Boto e eu vou falar com vocês sobre isso, né? Eu tenho que me dirigir agora para o almoço de Dia das Mães, eu vou continuar com vocês em movimento. Eu só queria aproveitar que aqui está um pouco mais silêncio para a gente reagir. Aí eu vou trazer o Boto, tá? E algumas outras situações para vocês aqui sobre o Arrascaeta, o staff do jogador, que não gostou muito da entrevista do diretor do Flamengo. Eles entendem que o Flamengo está escanteando, não está priorizando o Arrascaeta. Eu vou explicar para vocês o porquê. É muito mais por um jogador do que não é pelo Varela, tá? Eu só queria falar, deixar aqui registrado também, que o Rossi agarrou demais, é um monstro, cara, é o melhor goleiro em atividade na América, esse cara merece seleção argentina, cara, ser convocado, né? Merece, cara, toda o apoio da torcida, cara, merece ser exaltado, ser ovacionado pela torcida, tá agarrando demais. E a gente teve uma situação que é importante a gente falar, de novo, do Daronco, meio que rapidamente, pra gente lembrar tudo que houve de erro contra o Flamengo. Olha só, vou colocar aqui o Rob do Viegas, mandando um recado direto pro Daronco, disse que dessa vez é no amor, porque é Dia das Mães. Vamos lá. Daronco, tu é um filho de uma de uma pessoa maravilhosa que é a sua mãe. Hoje é no amor, Daronco, hoje é no amor. Calma, hoje é Dia das Mães. Mas tu é um desgraçado, que eu vou mostrar pra você. Que isso, cara, galera. calma. Não tem critério, essa é a realidade. O Daronco expulsou o Gerson. Beleza? Okay. Show de bola. Olha, foi expulsão. Tá aí o lance. Expulsão clara. Não tenho que falar. Até o Gerson sabia que era pra ser expulso. Mas, se você dá a expulsão neste lance, e dentro do mesmo jogo tem um lance idêntico, Wallace-Ian, tem que dar vermelho também, parceiro. E este lance aqui em cima de Wallace-Ian foi também pra expulsão. E você não expulsou, mano. Então, ei, Daronco, vai tomar um suquinho de caju, um suquinho de maracujá, relaxa. Que hoje é no amor, Daronco. Mas mais uma vez, Daronco, eu me irritei contigo, Daronco. Pelo amor de Deus. Como é que tu não deu um pênalti desse, meu filho? Pênalti claro, Daronco. Foi tão pênalti que o VAR te chamou. O VAR falou, Daronco, interprete aí, mas foi pênalti. Mas aí é a tua decisão. Ele mete a mão na bola para impedir que ela passe. Já tava passando o goleiro. Não dá pênalti. O que tu inventou, meu Ele abriu o braço e olhou pra bola. O braço e a bola é bloqueada. E ele olha pra bola. Poderia pegar aquela bola, Daronco. Ou a bola poderia sobrar pra um outro jogador do Flamengo fazer o gol. Ô, Daronco, pelo amor de Deus, Daronco. Tu é o filho de uma mãe abençoada, Daronco. Agora, 13 minutos de acréscimo, Daronco. Da próxima vez, tu bota aí um terceiro tempo. Daronco. O Flamengo com um jogador a menos, ele não expulsa o jogador do Bahia com o mesmo lance. Dá 13 minutos para ver se o Bahia empata para o Palmeiras ser líder ou o Bragantino, algum clube paulista. E para completar, ele deixou de marcar aquele pênalti que o Flamengo ia fazer mais um gol de saldo, aí abrir mais ainda, que já está com 8 na frente do Palmeiras. Então, é um absurdo, cara, o que acontece com relação ao Daronco, tá? A gente, então, tem a rodada aí rolando hoje, e já que é importante a secada no Palmeiras, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, que é diversão, não é investimento, a odd da secada eu preparei aqui, a odd da secada, mas é 2.01, cara, tá sensacional, é São Paulo ou empate. Vai lá na Bet da Nação, São Paulo ou empate,
tá espetacular. Mais de 2, hein? Colocou 10ão, tirou 20ão. Lembrando que é troco do pão, tá? É maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Mas, cara, essa dica, odd da secada hoje, tá sensacional. Então, a gente vai fechar essa primeira parte aqui, colocar o José Boto. Eu só quero trazer aqui o Rogério Ceni falando dessa 16ª derrota. 16ª derrota, a gente estava com a equipe também lá na coletiva do Ceni. 16ª derrota em 16 jogos. Ele tem 16 jogos como treinador contra o Flamengo e perdeu 16 vezes. Isso está incomodando demais o Rogério Ceni, olha só. Incomoda bastante, sim. É extremamente desagradável. Assim como você tem estatísticas positivas contra outros clubes, infelizmente aqui, repito mais uma vez, mostra a força que o Flamengo tem em todos os sentidos. E claro, logicamente que incomoda qualquer profissional. Você vê, não vai ser. É ruim. Vamos trabalhar para que no jogo de volta, né, no Campeonato Brasileiro, a gente possa pôr fim a essa estatística. Não vai pôr não, não vai não. Isso não vai acabar não. Ô Ceni, isso não vai acabar não. Esse é a sina da sua vida enfrentar o Flamengo. Vamos acompanhar o José Boto e na sequência eu já dentro do carro vou trazer para vocês o que eu acho dessa situação toda da renovação do Arrascaeta e aí a gente acompanha também toda a zona mista e melhores momentos da coletiva do Filipe Luís. O Filipe não quis falar e vai da arbitragem, mas o que se passou hoje aqui dentro tem que se falar disto. Há uma expulsão do Gerson que é bem expulso, que o VAR chama, mas a seguir há um lance exatamente igual sobre o Alacian, que o VAR nem chama. Há um penalti claríssimo que toda a gente viu, toda a gente viu, o Brasil inteiro, aqui o Maracanã, os senhores do VAR, mas o árbitro não quis ver. E depois são 13 minutos de desconto que eu ainda do tempo, como é que vocês chamam aqui? Acréscimo. De acréscimo, que ainda hoje estou para perceber porque é que são 13 minutos de acréscimo, não é? É absurdo. Acho que é mesmo uma coisa absurda e que vale a pena nós falarmos disso para que a CBF pense um bocadinho melhor às vezes na arbitragem, se nós queremos elevar a qualidade da Série A brasileira, a arbitragem é uma das coisas que tem que melhorar também. E o que se passou aqui, acho que não se pode passar, e não é o facto de nós termos ganho que vamos calar e não falar sobre aquilo que se passou hoje. Está bem? Agora, tenho direito a uma pergunta. Todo mundo aqui está de acordo que a pergunta é sobre a situação do Arrascaeta, né? A gente viu algumas notícias em relação a isso, mas como é que tá? Vocês soltaram uma nota falando que vão tratar do tema no momento oportuno, mas estão tratando da renovação, por exemplo, do Rossi, do Pedro, que são jogadores que têm contrato até mais tempo. Varela. Então como é que... Não, o Varela acaba agora em dezembro, mas o Pedro, o Gerson que renovou... Então como é que fica a situação da Arrascaeta diante de todo esse contexto? Vocês fizeram uma pergunta aqui ao Filipe Luís, que é as coisas que se passam e tal, como é que isso... Há muita coisa que vocês ou que vem na imprensa, que não corresponde minimamente à verdade. Nunca se passou, vocês também não veem perguntar, ou se calhar também se viessem eu também não respondia. Mas há coisas que não se passam, não é? Em relação à pergunta que fizeram, e sobre o Arrascaeta, tal como o Rossi, tal como o Pedro, são jogadores que têm contrato até o final de 2026. Ou seja, não quer dizer que a gente não os queira renovar, agora não são a prioridade. E ontem nós dissemos isso bem, fomos bem claros que a única prioridade que temos é a do Varela. E porquê? Porque o Varela daqui a 2 meses pode assinar por outro clube qualquer, sem ter que dar nenhuma satisfação ao Flamengo, e depois no final do ano mudar de clube. Portanto, é a única prioridade que tem, e em qualquer parte do mundo, a prioridade para a renovação de contratos são de jogadores que têm o seu término de contrato na época vigente. O único caso que não foi assim foi o do Gerson, porque realmente o Gerson tinha um salário muito desfasado daquilo que era o resto do elenco. E, como vocês souberam, e isso é verdade, houve uma proposta do Zenit, uma série de dinheiro para ele, que nós recusámos, e então nós achámos na obrigação de pôr o salário do Gerson um pouco mais alto e mais condizente com aquilo que ele representa para o clube.
tá? Beleza. Mas só me explica uma coisinha, porque assim, é só pra gente poder entender, porque saíram notícias de que vocês Mas, estavam... atenção, o que sai na imprensa, eu não sou responsável por isso. Não, mas eu nem terminei de falar. Tá, mas diz. Tá, obrigada. Não, mas é só para te dizer que isso não é um argumento para apresentares a mim. Tá. Saiu, Mas ou a vocês já torcida, ou começaram, isso não é mas um vocês argumento. começaram a conversar com o Rossi, certo? Para renovação de Não. contrato com ele? Não, também. Não. E nem com o Pedro. Não. Mas Agora, o Rossi deixou claro que... Até deixou O ao pé de mim, Rossi não é? falou- Até o Rossi deixou claro. O diretor O me Rossi renova, falou não é? na zona mista agora. Isso quer dizer e que ele está vocês contente conversaram. aqui e que nós, se calhar, vamos conversar quando chegar a altura própria. Com ele, com o Pedro, com a Arrascaeta, com outros que vão acabar o contrato em 26, que não são prioridade agora, que estamos em 25. Quantos jogadores devem chegar agora nessa janela para o Mundial de Clubes? Isso é outra pergunta. E o Matheus Cunha? Matheus Cunha tem contrato só até o fim do ano. Deixa ele responder quantos jogadores primeiro. Desculpa. Vamos lá, deixa lá. Porque é uma pergunta que tem algum sentido, não é? Vão existir 2 janelas, uma antes do Mundial. Nós gostávamos de trazer alguns jogadores já a pensar no Mundial, mas não vamos entrar em loucuras porque os clubes também sabem que eles querem o jogador para o Mundial e os jogadores que querem vão ser mais caros do que depois na outra janela. Portanto, eles só vão vir se não for um acréscimo de dispêndio de dinheiro trazer os jogadores nesta janela. Então, galera, eu acho que o José Boto, ele tentou explicar e acabou se complicando nessa explicação, e eu entendi até o que ele quis falar, que o salário do Gerson não estava condizente pelo momento, o cara convocado para a seleção brasileira vivendo um grande momento, que ele estava realmente. Você pode dizer que o Gerson piorou um pouquinho agora, não sei se por cansaço, não sei o que está acontecendo, mas o Gerson foi mal ontem, não tem ido tão bem nos jogos. Aí tem gente que fala, é só renovar que os caras começam a jogar mal. Isso acontece às vezes mesmo, né? O jogador renova e entra numa fase mais complicada, mas eu entendi o que o Boto quis dizer, não que eu apoie a decisão, mas até porque eu acho que o Arrascaeta tem que renovar, é uma necessidade, mas eu entendi que ele quis dizer que o Gerson estava com salário defasado, só que o Arrasca também está, e é o craque do time. E essa declaração, e não foi a do Varela que incomodou o staff do jogador. A do Varela, é claro que o jogador encerra no final do ano o contrato, 2025. Tem mais é que ter a prioridade nesse momento. Só que priorizaram, o que incomodou priorizaram a renovação do Gerson. Não incomoda a renovação do Gerson, mas priorizaram, dizendo que estava com salário defasado. E aí o Arrascaeta não está, e é isso que incomoda os caras, né? Óbvio que vai ter torcedor falando assim, tem que renovar nada, na hora certa renova e tal, vai apoiar isso. Só que é o craque do time, é o camisa 10, é o jogador que está decidindo. Será que há necessidade da gente ficar com esse impasse, com essa situação chata? Eu não acho legal. Então eu apoio muitas decisões, mas quando eu acho que tem alguma coisa errada também eu falo. E no caso do Arrascaeta, depois de ter reunião com os caras no restaurante na Barra, depois de dar a entender que queria renovar, depois do Arrascaeta dizer que queria se aposentar no Flamengo, tudo está bem encaminhado, dá para trás o negócio, não acho bacana. Então, acho que você correu o risco de ter um jogador, óbvio que o jogador recebe, o Arrascaeta é o cara que mais entrega, ele não vai parar, ele não é um tipo de jogador que vai fazer corpo mole, não é. O Arrascaeta não é esse tipo de pessoa. A questão é muito mais preocupação pela cabeça do próprio jogador, porque aí você não consegue evitar. Se em algum momento você não está bem de cabeça por alguma situação, você pode não render tanto. Graças a Deus ele está muito bem, está ajudando o Flamengo, tem sido a peça fundamental do Flamengo, de gols e de assistências. Ontem a gente teve um jogador que estava muita gente também detonando e que arrebentou ontem e que voltou, deu assistência também e tal, que é o Michael. Eu sempre falei que o Michael, ele jogava bem, que poderia estar vivendo um momento difícil, mas joga bem. E às vezes, cara, quando você descarta, né, você trata de alguma forma um jogador que está vivendo um momento difícil e você
menospreza, você diminui esse jogador. Eu já falei, criticar num jogo, não foi bem e tudo mais, mas os comentários que eu vi com relação ao Bruno Henrique, ao Michael, ao próprio Gerson, o Wesley, por algumas partidas ruins, a galera tá passando do ponto, cara. Eu vou falar pra vocês que tem hora que inclusive vocês vão ver aqui a declaração que eu vou separar do Felipe Luiz, ele vai falar sobre o Michael, ele vai falar sobre também a questão de jogadores sem dormir, tem a questão do cansaço. O Gerson, ele tá estafado, a maioria dos jogadores ali tendo problema muscular porque estão cansados, não dormem, não descansam. Isso é uma loucura. Mas é isso, eu acho que o Arrascaeta, ele deveria ser... a gente tem que tomar um cuidado extra com isso, é o craque do time, ele deveria ser renovado, é a minha opinião, tá? O Felipe Luiz, então, a gente vai acompanhar aqui também a entrevista do Felipe Luiz e o Michael, né? Mesmo após as críticas aí, o Felipe Luiz falou aí sobre o Michael, falou sobre o Bruno Henrique também, vamos acompanhar. Não, obviamente, primeiro que nada, agradecer a torcida, não só pelo apoio de hoje, sino hoje um Maraca lotado, foi incrível para nós também contar com eles, sabemos que precisamos deles, acho que quando o Flamengo vence, eles estão felizes, quizás gran parte da semana, então feliz por isso. Depois, em caso que você falou de quizás muitas vezes ter falado que não sou acionado no jogo e tudo isso, eu sempre falo a mesma coisa, que quando o time está mal, de quem mais se fala é o goleiro. Ele teve a possibilidade de ajudar o time nos últimos jogos com boas defesas, com bom rendimento no pessoal. Mas o futebol somos 11 dentro do campo, somos 30 que temos possibilidade de jogar e tudo que seja para ajudar o grupo, o time, mesmo o Flamengo que a gente hoje está aqui, sabemos que é muito importante para nós. Eu falei sempre a mesma coisa, sempre vou tentar fazer o meu melhor para ajudar o time quando me toca entrar em jogo e isso é o que estou fazendo. Rossi, 100 jogos pelo Flamengo, recém-completados. Faz um apanhado pra gente de todos esses 100 jogos, toda a sua passagem aqui nesse momento. 101. Não, 101 agora. Agora 101. Não, a verdade é que muito feliz de ter chegado aos 100 jogos no Flamengo. A verdade é que é um pouco difícil falar depois do que aconteceu outro dia, não, mas feliz, porque eu deixei meu país naquele momento para decidir jogar no Flamengo e hoje estar aqui depois de 100 jogos já, quase 2 anos que estou aqui e além disso também ter atingido a marca do recorde histórico 100 minutos sem tomar gol. A verdade é que são coisas que vão ficando na minha carreira para continuar evoluindo, continuar melhorando e sempre tentar continuar. É isso. Eu tenho ainda mais 2 anos e meio ainda de contrato. A gente já começou a falar por alguma questão de renovar também, para estender o vínculo também. Então é isso, eu estou aqui, eu sei que tenho que defender o meu trabalho dentro do campo, no dia a dia, em cada treino, em cada jogo e é isso. Eu sei que se treino bem, depois dentro do campo tenho mais possibilidades de ajudar o time quando estou aí atrás e é isso, eu continuo trabalhando para continuar melhorando e ojalá seja por muito tempo. Rossi, tem mais. O Flamengo vive dois lados, né? O Flamengo é líder no Brasileirão e a Libertadores agora tem 2 finais onde precisar das vitórias para a classificação. Como é que o grupo entende essa diferença entre Brasileirão e Libertadores? Como é que o grupo está focado para conseguir o mesmo êxito que tem no Brasileirão na Libertadores agora, nesse momento? Não, eu acho que a gente tem como prioridade cada jogo que entra em campo. Tanto na Liberta como no Brasileiro, na Copa Brasil, a gente sabe que representa o Flamengo e o Flamengo não pode ser um time que bote quizás o time atrás e para se defender. A gente sempre tenta fazer o melhor plano do jogo para vencer. Obviamente hoje no Brasileiro estamos dormindo na liderança, mas na Liberta temos um jogo quinta-feira que vai ser muito importante, que se a gente vence já supera a LDU e fica mais um jogo em casa, que a gente sabe que aqui em casa tem que fazer a diferença. E é isso, descansar, preparar da melhor maneira o melhor jogo para quinta-feira para que tudo seja bem. Parabéns pela
pela vitória. Você hoje teve a oportunidade de jogar, né? Acabou entrando ao longo da partida. E como fica a expectativa para continuar ganhando minutos, até porque o Flamengo perdeu alguns jogadores de meio campo nesse jogo, já tinha também, hoje estava sem o De La Cruz. Qual é a sua expectativa para continuar ganhando minutos nesses próximos jogos que são tão importantes? Infelizmente hoje tivemos 2 jogadores da posição que machucaram, né? Desejar melhoras para eles, para quinta-feira eles estarem prontos para o jogo. E sobre minutos, diariamente a gente, todo o elenco que treina tem que estar preparado para poder aproveitar as oportunidades. A gente nunca sabe quanto o Felipe vai colocar para jogar, mas tem que estar preparado, a gente treina para dar o nosso melhor e fazer o melhor em campo. Everton, teve uma partida difícil na Argentina, hoje também, e agora já tem LDU, quinta-feira pela Libertadores, e o Flamengo precisa de uma vitória. Como está o grupo em relação a essa preparação para a Libertadores especificamente? Então, essa vitória hoje foi muito importante para dar uma tranquilizada na nossa equipe, para a gente poder trabalhar segunda, terça, quarta tranquilo, para quinta-feira fazer um excelente jogo e sairmos com a vitória, se Deus quiser. Peraí, já que ninguém perguntou. O elenco, como foi a reação do elenco com essa confusão que teve na chegada do Rio de Janeiro, agora na quinta-feira? É ruim, né? Ninguém nunca espera passar por isso. Igual a gente conversou com o Rossi, ele falando a família dele, graças a Deus ficou tudo bem, mas a gente não controla tudo. Felizmente aconteceu, torcer aqui para isso não acontecer mais. Primeiramente, quase feliz Dia das Mães, né? Para minha esposa primeiro que está me esperando e para minha mãe que está lá em Jaraguá do Sul. Feliz Dia das Mães. Segundo, falar sobre o momento, como você falou, turbulento. Depois de uma vitória contra o Corinthians, depois uma vitória contra o Botafogo da Paraíba, tivemos uma derrota no último minuto com gol de pênalti e um empate fora de casa, sendo que viemos de 3 viagens e jogos a cada 3 dias. Essa turbulência que existe, ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. E o resultado, muitas das vezes, a gente não controla. Pode fazer um jogaço e perder, pode fazer um jogo muito ruim e ganhar, e às vezes pode ser muito ruim e perder e muito bom em ganhar. Essas são as possibilidades, então convivemos com isso. O importante é isso que eu falo para vocês. Essa turbulência que existe fora, muitas das vezes ela chega no torcedor, né? E o importante é que a gente continue acreditando no que está fazendo. Eu tenho uma convicção muito grande no que eu faço. Acredito muito no meu trabalho, de verdade, e vou continuar trabalhando porque eu amo isso que eu faço. Amo até na turbulência. Isso é o mais preocupante, porque, como eu falo sempre, né, são muitas horas de trabalho e eu amo o que eu faço, mesmo nesses momentos. Então, hoje foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, controlamos o jogo, fizemos as chances, fizemos o gol e no final tivemos que sofrer. E uma equipe tão forte, um grupo tão forte, tão especial como esse também sabe sofrer. E todos esses momentos que a gente viveu dentro do campo nos serve para continuar evoluindo para o futuro. Não temos que dar nenhuma palavra, temos que demonstrar no campo. Tudo que você falou, você tem razão. Estamos fazendo uma Libertadores ruim, estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, né? E a lição não existe adversário na Libertadores fraco. Não existe, porque se está na Libertadores é por algo, porque ou foi campeão ou ficou na parte de cima da tabela do seu país. E nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos poder sair dessa situação. Só depende da gente, a mensagem que eu posso passar é: precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles para poder reverter essa situação, né? Que a gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul. Então, como eu falei, só depende da gente. Felipe, boa noite, lá do Alfovo da Flamengo TV.
Queria que você comentasse a importância do Michael ter uma partida como a que teve hoje, como protagonista, foi eleito melhor em campo, e uma assistência também espetacular. Pois é. O Michael é um jogador que vinha sendo bastante criticado, mas eu vejo o dia a dia, eu vejo os treinos, eu imagino um jogo, faço todo o plano em cima do que eu sinto, do que com as minhas ideias eu vejo o que é melhor, o que eu acho que a equipe necessita para vencer o jogo. E ninguém é mais importante que a equipe. Então o Michael já ficou no banco, o Cebolinha já ficou no banco, já jogou o Bruno ali, já jogou o Luiz na esquerda. E as decisões que eu tomo são muito em função disso, do que eu vejo no dia a dia. O Michael é um jogador que se esforça muito e eu fico muito feliz também por ele ter feito uma grande partida hoje. Uma grande partida não era fácil para ele, porque a gente sabia que ele ia entrar sendo alvo hoje. Mas se está aqui, repito, se está aqui no Flamengo é por algo. Já passou por muito na vida dele e já superou. Então vai superar isso também e vai voltar a dar alegrias aí pra gente. Felipe, tudo bem? Aqui no meio, boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, você citou agora há pouco a questão do calendário, né? Jogos de 3 em 3 dias, com um curto espaço de tempo. E só como exemplo, nesse jogo contra o Bahia hoje, o Flamengo jogou na quarta-feira, voltou de madrugada. Viajar de madrugada nunca é fácil, os jogadores mal têm noite de sono, já treinaram quinta, sexta e vieram para cá. Queria te perguntar o quanto esse calendário acaba atrapalhando o time, tanto na questão técnica quanto na questão física. Hoje você perdeu 2 jogadores no primeiro tempo, na questão física. Queria entender um pouco de você como que isso atrapalha, porque você até citou que o Flamengo está fazendo uma Libertadores ruim, mas a gente enxerga uma dificuldade muito grande, não só do Flamengo, mas da maioria dos times brasileiros, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. O quanto esse calendário pode estar atrapalhando os times brasileiros? Obrigado. Primeiro, boa pergunta. Quando existem jogos a cada 3 dias, nenhum jogador tem uma recuperação completa, né? Porque, por exemplo, hoje nós jogamos às 9, né? Ou 9h30, 9. Jogamos às 9. Acaba às 11, jogadores no próximo jogo vai ser acho que 6h30, não é? 9h30 quinta-feira. Bom, 6h30 no Brasileiro. Então muitas das vezes são menos que 72 horas. Desculpa, eu errei. Às vezes são quarta-feira à noite 9h30, acaba 11h30 e o próximo jogo é domingo quinta-feira 9h30 e o próximo jogo é domingo às 4. Então um tempo muito curto, o jogador não acaba de fazer uma recuperação completa, né? Mas todo mundo tá incluído nesse calendário, todo mundo está passando por isso. Da parte tática, você não tem tempo, não tem condições de ir para o campo com os jogadores, eles não têm condições de fazer treinos aquisitivos, não tem condições de fazer um treino longo, por exemplo, do jeito que a gente faz com uma semana cheia ou com jogos a cada 4 ou 5 dias. Isso é uma peculiaridade que existe no calendário sul-americano, principalmente no brasileiro, pelo número de jogos que existe aqui, e que todos nós sofremos com isso. Infelizmente, estamos passando por isso. E nesse trajeto, alguns jogadores caem, né? Porque, como você bem falou, existe o sono, existe a sequência de jogos, existe viagens, até na parte hormonal dos jogadores afeta e alguns acabam caindo. Por isso, a gente tem um elenco muito qualificado do jeito que temos para poder passar por esses degraus aí que são complicados, esses obstáculos que são complicados, como essa sequência de jogos, que fica tão difícil tanto trabalhar a equipe como eles poderem recuperar e estar 100% para jogar. Então é isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!